é a segunda reflexão que fazemos em nosso itinerário quaresmal, essa proposta de passarmos os 40 dias da quaresma refletindo sobre os sermões de São Leão Magno, que pregou, que ensinou sobre a importância das práticas do jejum, da esmola, da caridade e da oração durante esse tempo quaresmal. Quero saudar inicialmente a você que está nos acompanhando. Ontem nós tivemos uma boa participação, mais de 3.000 pessoas visualizaram a nossa reflexão, essa partilha que estamos fazendo. E eu quero saudar você que tem nos ajudado a compartilhar tudo isso com tantas outras pessoas. Ontem nós falávamos sobre os dois motivos, as duas causas principais geradoras daquela dura e miserável condição de escravidão que acabou vivendo o povo de Israel durante um tempo, sendo subjugada, submetida e derrotada, às vezes em algumas batalhas, por conta do pecado. Os dois pecados, as duas causas apresentadas por São Leão Magno, foram o desprezo pelos mandamentos de Deus e os costumes corrompidos. Sob aquele jugo do pecado, entrar na guerra contra o adversário era a derrota certa para o povo de Deus. Por isso que São Leão Magno explica que eles combateriam inutilmente com as armas na mão se antes não abandonassem os seus vícios, ou seja, se convertessem. E para vencer os seus inimigos, deveriam vencer primeiro neles mesmos o pecado, os apelos da gula. No fundo, o que São Leão Magno estava dizendo é que precisamos vencer a nós mesmos antes de querer combater contra os adversários externos. Numa expressão de Santa Teresa d'Ávila, no livro da Vida, capítulo 23, ela diz assim: eu louvo ao Senhor que me ajudou a me livrar de mim mesmo. Nós temos 3 adversários: o demônio, o mundo e a própria carne. E temos que combater, com a graça de Deus, combater contra a própria carne, contra nós mesmos, se a gente quiser continuar combatendo contra os adversários que estão aí à nossa espreita. São Leão Magno nos coloca diante de um realismo impressionante. Ele coloca um texto, em uma das suas expressões, ele fala assim: esta nossa vida está posta no meio das dificuldades e dos combates. Isso para tirar qualquer ilusão de que nesta terra nós vamos viver algum momento que não tem nenhum conflito, nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade, porque muitas pessoas acabam pensando isso, que nós vamos ter sobre essa terra algum momento de descanso. Isso não é pessimismo, isto é realidade. A nossa vida está posta no meio das dificuldades. Entendo, não é que as dificuldades surgem sobre a sua vida, é que a sua e a minha vida está colocada no meio de um mundo de dificuldades e de combate. E ele diz: se quisermos ser vencedores, se você quer ser vencedor, só tem uma chance: você combater. Não dá para esperar. Deus envia os anjos, Deus nos permite a graça do auxílio dos santos, mas este combate precisa ser feito por você, com a graça de Deus, mas por mim e por você. Somos nós os combatentes neste tempo. É por isso que a igreja assim define na sua teologia, referindo-se a esse tempo nosso, dizendo que nós somos a igreja militante. Nós estamos como militares combatendo o adversário. Está na palavra de Deus. Sabedoria, capítulo 2, versículo 1, diz assim: meu filho, entrando para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação, para a tentação. Então, é preciso estar preparado. Você não pode se esquecer, meu irmão e minha irmã, que está no meio de uma batalha. Se você se esqueceu disso, saiba que o inimigo não se esqueceu. E ele procura o tempo inteiro te derrotar. Quando você baixa as guardas, ele avança sobre a sua vida, sobre a sua alma. Tenta minar suas forças, te constranger com o pecado, te envergonhar diante das pessoas, te levar ao desânimo, te propor caminhos de vaidade para você o tempo inteiro pensar que já não precisa mais combater, porque já tem tanto tempo de caminhada, porque já é um pregador,
porque já é um intercessor, hoje você ministra louvor, hoje você coordena alguma coisa na igreja, na pastoral, no grupo que você participa, então você vai se iludindo. Nós podemos nos iludir com essas coisas pensando que a batalha, que a luta já terminou, mas isto é uma ilusão. Você precisa estar preparado, não se esqueça, você está em um combate, esteja preparado. São Leão Magno diz assim: porque se o tentador atinge uma alma ignorante, ou seja, uma alma que desconhece que está inserido em uma batalha, e o tentador atinge essa alma, ele diz: devemos nos preocupar ainda mais, porque ele pode ferir mais rapidamente uma alma despreparada. Ou seja, sabe que está numa batalha, mas não se prepara, não entra em um treinamento. E o tempo da quaresma é exatamente isso, um tempo de treinamento para nós. Porque a luta, o combate que nós estamos enfrentando na nossa vida e também na nossa sociedade, exige de nós, cristãos, preparados, almas fortemente preparadas para esse combate. São Leão Magno diz assim: na quaresma, entremos na arena para a luta. É isso mesmo. É a hora de entrarmos na arena para a luta. Ele tem um texto interessante que eu concluo essa reflexão de hoje dizendo o seguinte. Ele fala assim: caríssimos, como diz o apóstolo Paulo, portanto, ponde-vos de pé e cingi os vossos rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça, e calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele está citando aqui Efésios 6, 14 e 17. Vede, caríssimos, segue aqui Leão Magno, vede, caríssimos, de que forças poderosas, de que defesas insuperáveis nos muniu este comandante, adornados de tantos triunfos, este mestre invencível da milícia cristã. Que expressão extraordinária! O nosso Senhor é o mestre invencível da milícia cristã que eu e você fazemos parte, mas que também tem todas as forças espirituais nos ajudando. Ele cingiu em torno dos nossos rins o cinto da castidade, calçou nossos pés com as correias da paz. Um soldado que não tenha os rins cingidos será, com efeito, facilmente vencido pelo instigador da impureza, e aquele que não tem calçado é facilmente mordido pela serpente. Ele nos deu o escudo da fé para a proteção de todo o corpo. Pôs em nossa cabeça o capacete da salvação e em nossa mão a espada, isto é, a palavra da verdade, de tal forma que o herói das lutas do Espírito não somente está abrigado dos ferimentos, protegido dos ferimentos, como também pode ferir quem o ataque. É isso, São Leão Magno está dizendo, refletindo a partir de São Paulo, que nós temos todas as armas necessárias para esse combate. Sobretudo, neste tempo, devemos entender que não podemos baixar a guarda, que temos que permanecer de pé, atentos, firmes na oração, na caridade. E de modo particular, nesse início de quaresma, nós precisamos entender a força que o jejum nos trará na luta contra os nossos adversários. Que Deus nos ajude neste propósito, que Deus nos mantenha firmes durante esses 40 dias, jejuando, orando e promovendo o amor, a caridade por onde nós passarmos. Que Deus nos abençoe. Eu peço a você que nos ajude a continuar compartilhando essas reflexões, se você considera que elas são de proveito para a sua alma e também para almas de tantos que você conhece. Um abraço, até amanhã na próxima reflexão.